na última aula do curso A1, eu tratei dos verbos ser, estar e dos verbos modais na forma do pretérito. E a promessa, né, para a primeira aula do curso A2, a promessa foi de tratar os demais verbos no pretérito. Depois disso, nós trabalharemos as duas primeiras conjunções do nosso curso, que é a conjunção wenn, que seria quando, e a conjunção enquanto. Quer dizer, no alemão, na verdade, nós temos duas formas para tratar o quando, e depois, por último, nós teremos a conjunção enquanto. Tudo bem? Uma das últimas perguntas feitas no nosso curso A1 foi: qual é a diferença entre as duas formas do passado em alemão? O Perfekt e o Präteritum, né? Normalmente, nós não fazemos uma diferença, acho que para facilitar a vida dos alunos, nós dizemos simplesmente que o perfect ele é utilizado para a comunicação informal, a comunicação oral, né? Enquanto que o pretéritum ele é mais utilizado para a linguagem mais formal, predominantemente escrita. Claro que, se nós escrevemos um e-mail e esse e-mail for para uma pessoa próxima, né, um amigo, então, na verdade, nós utilizamos uma linguagem mais coloquial, né? Embora nós estejamos escrevendo um conteúdo, nós trabalhamos com uma linguagem mais coloquial, por isso nós utilizamos também o perfect, tá? Mas assim, de um modo geral, na comunicação diária, mesmo num contexto formal de trabalho, um contexto de universidade, nós utilizamos o perfect, tá certo? Mas para o nosso conhecimento passivo, né, eu diria assim, na hora de ler, na hora de compreender um noticiário, de compreender televisão, até mesmo os filmes, né, até mesmo os filmes com legenda, por exemplo, né, enquanto as figuras, os personagens estão falando, eles utilizam o perfect, mas se nós lermos a legenda, normalmente aparece a forma no pretéritum, que é uma forma um pouco mais compacta, uma forma um pouco mais simples, né? Bom, se é uma forma um pouco mais simples, por que então que a gente não utiliza essa forma no dia a dia, né? É uma resposta que eu não tenho, né? Eu acho que a explicação pode ter um cunho cultural, mas eu não tenho essa explicação. Acho que também não vem aqui ficar, né, especulando sobre o uso das formas verbais. Eu acho que para nós é fácil, então, diferenciar. O perfect é para linguagem oral mais informal e o pretéritum para uma linguagem escrita mais formal. Tá? Então, eu coloquei aqui dois exemplos já, né, com o tema da aula. Ich habe den Kindergarten nicht besucht. Ich besuchte den Kindergarten nicht. Tá? Então, eu não frequentei o jardim da infância. Na questão do perfect, nós vemos que, né, o perfect é formado por um verbo auxiliar, né, o haben, e na segunda parte, a parte que está no final, é o chamado particípio 2. Né? Enquanto que no pretéritum nós temos apenas uma forma, quer dizer, um verbo, né? E este verbo termina em te. Nós veremos nas próximas folhas por quê, tá bom? Outro exemplo, ich bin mit 7 in die Grundschule gegangen. Seria então, eu fui, né, com 7 anos de idade para a primeira série.
ou ich ging mit 7 in die Grundschule, seria então a forma do pretérito, né? Quer dizer, então, que no Perfect nós temos dois verbos auxiliares, o verbo haben ou o verbo sein, né? Junto com a forma do particípio no final da frase, enquanto que no pretérito nós temos apenas um verbo. É importante já mencionar que o verbo, aquele que é com a parte, né, a parte central do verbo que é conjugada, ela se encontra na posição de número 2 da frase, né? A gente vê pelo pretérito, por exemplo, a posição do verbo, e no caso do perfect, os verbos auxiliares ocupam a posição de número 2, enquanto o particípio vai para o final da frase, tá? Mais uma coisa importante de mencionar, que vai ajudar já na compreensão na sequência do material, é que se nós percebemos que o besuchte, ele termina em te, né? Ele tem uma forma, quer dizer, a forma do particípio 2 e a forma do pretérito, né? Eu vou chamar de pretéritum aqui, elas são muito semelhantes, né? São muito semelhantes, enquanto que o particípio do verbo gehen, que é ir, e o pretéritum ali, eles não são iguais. Existe uma diferença, diria, grande entre eles, mudança de vogal, por exemplo. Isso caracteriza a irregularidade do verbo, tá? Então a gente percebe que quando o verbo ele é regular, no pretéritum, ele tem basicamente essa forma que se baseia, né, na forma base do verbo, terminando em te, enquanto que um verbo irregular normalmente tem uma forma nova, tá bom? Então nós temos agora, para mostrar, como eu disse, né, é difícil a gente pegar a lista de verbos, trabalhar a lista de verbos meio sem contexto, né, fica difícil de entender. Então acho que para contextualizar tudo isso que eu mencionei até então, acho que é interessante a gente trabalhar então com um texto autêntico, tá? Este texto, né, trata de, lógico, né, uma pessoa, e ela conta um pouco sobre o tempo de escola, tá? Então eu vou, primeiramente, né, eu vou ler o texto, e depois a gente faz comentários e vê, né, como que o pretérito aparece no texto. So, von Schule zu Schule. Ich habe viele Schulen besucht. Es waren 5 verschiedene bis zum Abitur in Berlin, erzählt die Ärztin Lena Richter. Das war nicht ihr Wunsch, aber es war einfach so. Ihr Vater hat in vielen Ländern gearbeitet. Zuerst ist Lena in Deutschland in die Grundschule gegangen, dann ist die Familie nach Frankreich gezogen. Die Grundschule in Paris war streng, sehr streng. Wir mussten still sitzen, wir mussten viele Hausaufgaben machen. Und ich konnte die Sprache noch nicht gut. Ich war sehr unglücklich, sagt Lena Richter. Dann war sie 2 Jahre in einer anderen Schule in Straßburg. Mit 13 Jahren ist sie nach Wien gekommen und hat 4 Jahre lang das Lycée Français besucht, eine französische Schule in Wien. Ich war von 8 bis 16 Uhr in der Schule und dort haben wir fast nur Französisch gesprochen. Wir hatten nur kleine Klassen und ich habe bis heute Freunde aus dieser Zeit. Frau Richter erinnert sich gern an diese Zeit. Wir haben in der Schule zu Mittag gegessen und das Essen war ganz okay. Dann hatten wir noch Unterricht oder Lernzeit. Nach der Schule hatte ich dann wirklich frei. Ich hatte Zeit für meine Wiener Freundinnen, für Musik und andere Sachen. Und für die Jungs, erzählt Frau Richter und lächelt.
Unser Musiklehrer war besonders gut. Im Sommer haben wir draußen Gitarre gespielt und gesungen, vor allem die Hits aus den Charts. Dann ist Frau Richters Familie nach München gezogen und sie war in einem deutschen Gymnasium. Da war der Traum zu Ende. Wir hatten meistens Unterricht bis 13:30 Uhr, aber danach mussten wir so viele Hausaufgaben machen und lernen. Ich hatte keine Zeit für mich. Für das Abitur mussten wir sehr viel lernen in allen Fächern. Vielleicht war die Schule auch gar nicht so schlecht, sagt Lena Richter. Aber ich war nicht gern in München, weil alle meine Freunde em Wien waren. Bom, eu li com uma entonação um pouco diferente, né? Uma certa pausa, com uma certa clareza, tá? Para a gente já ir sentindo os verbos da maneira que eles aparecem. Eu acho que o mais interessante é já dizer, né? Os verbos, de um modo geral, os verbos estão no perfect, tá? Quando ela, né, a pessoa fala, né, os verbos estão no perfect. Mesmo ela falando o verbo sein, né, ser, estar, o verbo haben e os verbos modais já estão no pretérito, tá? Como eu havia comentado no início da apresentação. Tá? Então, é assim que o texto está estruturado, que o texto foi escrito. Então, a parte oral, né, ela é no perfect, né, e o sein, haben e os modais estão no pretérito. Já os outros verbos, né, quando não estão no presente, quer dizer, na verdade, nós não temos, né, outros verbos aí no pretérito, e é isso que nós faremos agora, tá? Então, a ideia é reescrever, né, vamos dizer assim, reescrever o texto, né? Mas ali onde nós temos o perfect, né, que nós passemos, então, os verbos para o pretérito. É uma competência, inclusive, que nós começamos a desenvolver num curso A2, e é uma competência que um aluno, por exemplo, de B1 já precisa ter, tá? A competência de mudar, diria, automaticamente do perfect para o pretérito e vice-versa, tá bom? Então, assim, se nós nos basearmos, né, no particípio 2, nós vemos, né, que o verbo besuchen, o verbo arbeiten e o verbo spielen né, são verbos, no caso, regulares, e no pretérito nós teríamos, então, a terminação TE. Tá? Seria importante, então, verificar qual pessoa, né? Então, eu já coloquei, para facilitar, né, nós temos habe besucht, significa, então, que se trata da primeira pessoa do singular, ich, né? Aí nós temos hat gearbeitet, então se trata da terceira pessoa do singular. Eu acho que nesse caso ela está se referindo aqui, né, ao pai, que trabalhou em diversos países, tá certo? Sim, né, o pai dela. E no final nós temos haben gespielt, né? E se trata então da classe, né? Nós, né? De um modo geral, nós tocamos violão e cantamos, né? Então se trata da primeira pessoa do plural, tá? Então, nesse caso nós teríamos besuchte, né? Ich besuchte. Aí nós teríamos er, né, der Vater, er arbeitete, né? E no final nós teríamos wir spielten. Certo? Então, são os três verbos que nós podemos, né, já formar o pretérito sem olhar, né? Porque, na verdade, não tem onde olhar,
tá certo? Então, ao tratar dos verbos regulares, nós não temos onde olhar. Esses verbos, eles são regulares, então eles têm sempre a mesma forma, por isso não há uma lista. Na verdade, a lista é o dicionário, tá certo? Bom, e os demais? Né? Os demais, nos outros casos, nós precisamos então de um suporte, seja ele de uma lista, de um parceiro, uma parceira, né? Nesse caso, nós precisamos do professor, né, do suporte, portanto, não tem jeito, tá certo? Então, o verbo gegangen, né, nós já vimos em exemplos anteriores, né, o pretéritum é ging, né? O verbo gezogen, que nesse caso em específico, significa mudar-se, né? Ela se mudou para a França, depois se mudou para Viena e depois se mudou para Munique, né? Então a forma é simplesmente zog, né? Z-O-G, also Z-O-G, né? Zog. Depois nós temos o gesprochen, que é o falado, né? E aí a forma seria sprach. No caso conjugado ficaria então sprachen, né? Depois nós temos o verbo comer, já comentei também, seria as, né, com o SZ, né, com a trema, desculpa, com o beta, né? Como se trata aqui de uma forma no plural, então nós teríamos assen, né? E por último, nós temos o verbo singen, cantar, e a forma do pretéritum é sang, né? O G também fica bem fraquinho, então a gente pronuncia como um K. Então, sang. Né? No plural ficaria sangen, tá bom? Então, para registrar, nós temos as seguintes formas: besuchte, arbeitete, ging, zog, kam, sprachen, aßen, spielten, sangen. Tá? Então, assim, para que a coisa fique para que a gente possa fixar essas formas de uma maneira melhor, seria agora reescrever o texto já, né, com as formas do sein, do haben, dos verbos modais, reescrever o texto com as formas do pretéritum. Ou ler, né, ou ler o texto com as formas do pretérito, eu acho que já é um exercício interessante. Tá?